Olá, gente, bem-vindos ao Carioca Connection, mais um episódio de Alexia Souza e Marco Antônio Nunes de Souza. Ei! Eu espero que vocês estejam gostando da presença do meu pai. Eu acho que ele pode agregar muito mais vocabulário, como vocês estiveram escutando nos últimos episódios. Nossa, esse estiveram foi bem carioca, né? Foi bem carioca. Estiveram seria mais paulista. E uma grande diferença entre nós dois é que o meu sotaque é super carioca e o do meu pai é neutro. Meu pai mineiro, mas que foi criado em São Paulo, mas ele não tem aquele R paulista do interior ou mineiro do interior que é por quê, né? O dele é por quê. Fala por quê. Por quê? Não, fala de novo. Por quê? Então, essa é a grande diferença. O que eu sempre falo para os meus alunos é que o sotaque do meu pai é o melhor de todos para se aprender, para escutar, para falar. Então, eu espero que vocês estejam gostando dessa experiência. Fiquei vermelho. Pai, você sempre me fala que as duas, talvez as três melhores invenções da vida foram anestesia, ar-condicionado e edredom. Exatamente. O que você diria que são as três melhores invenções de hoje em dia? Claro que é o computador e os derivados do computador, que é uma coisa inacreditável. Me espanta o fato de vocês da nova geração acharem que isso é normal. Eu considero um milagre de Deus, assim, abrem-se as nuvens e Deus dá um milagre. Olha, vocês estão na Espanha, em tal cidade, e tomem a primeira direita para chegar na cidade tal. Isso para mim é um milagre, ainda é. A telefonia... Isso é uma coisa que o papai experimentou aqui na Europa, quando ele veio para Portugal, que a gente estava lá na fazenda com os cachorros e eu precisava ir para Monsaraz com ele. E eu falei assim, pai, aqui está meu celular, Google Maps está aberto, vamos deixar com a voz, né, da mulher do Google Maps, mas você vai me falando para onde ir. Até ele entender que aquilo era um mapa e que não precisava, tipo, tentar adivinhar para qual lado era e que ela ia levando a gente, quando ele entendeu o que era, ele falou, isso é a melhor coisa que existe no mundo. Em adendo a isso, a gente estava em Alandroal, que fica no Alentejo, que é uma cidade é uma região bem deserta de Portugal, rural. Eu diria que é o Portugal profundo. E daí eu me espantei o seguinte, que tinha uma mulher que falava em inglês com a gente para mandar entrar em uma viela no meio do nada, a 100 meters, entra à direita. Não, na turn rua, right. Na rua. Feliciano da Silva Street. É inacreditável. Quem é que mapeou tudo isso? Quem é que falou para ela que entra à direita? É um negócio inacreditável. E pro bom. Eu fiz o seguinte com essa maravilha da internet. Eu expandi humildemente, eu expandi o meu conhecimento. Eu peguei um livro para ler, do Hemingway, no caso, e um outro chamado Loucuras em Paris dos anos 20. E apareciam os personagens reais, né, que foram a Paris naquela época. Hemingway, Fitzgerald. Então, eu colocava do lado do computador, ao ler, eu colocava do lado do computador e colocava o nome das pessoas, aparecia a biografia da pessoa, fotografias da pessoa e principalmente como é que acabou a vida da pessoa, que o livro não contava. Então isso daí é uma leitura expandida. E eu tenho uma outra coisa que te deixou impressionado também. Bom, vocês sabem que eu dou aula no iTalk, né? E meu pai teve aulas de italiano pelo iTalk. Graças a também muitas dicas do Ken, um dos meus alunos, que indicou aqueles podcasts para você, enfim. Então, meu pai descobriu o podcast e descobriu. Quer dizer, ele descobriu o podcast por causa de nós, mas ele virou realmente consumidor de uma coisa que ele ama e que ele precisa, que é o italiano. Depois, né? Então, o podcast e o iTalk. O que você acha de você ter uma professoressa
na Itália, falando ao vivo com você e te dando aula. Outro milagre. Na minha época, a gente ia estudar inglês e ficava um monte de idiota numa sala com o professor dizendo "The book is on the table, the book is under the table". Era uma coisa assim. Aí você pega uma menina muito inteligente do outro lado, muito viva, muito alegre, e fala "Tchau, Marco, como..." Enfim, é uma outra coisa. Você aprende línguas, aprende a conhecer uma outra pessoa. Acabou aquele negócio antigo do sujeito entrar, fazer gramática, isso, aquilo, tal. O mundo está muito mais moderno. A Alexia, ela dá aula para uma moça que mora na Sibéria. A Sibéria, para mim, sempre foi assim, uma coisa que nevava muito. Muito tava distante, muito literalmente. distante. De repente, a moça existe, ela mora numa cidade que é uma graça. Ela tem lá os passeios dela num lago maravilhoso ali perto. Ela vai muito para Tailândia, que é perto de lá. Em resumo, você descobre mundos, e não é mundos pela tecnologia, você descobre a humanidade do lado de lá da tecnologia. Isso é um milagre. Graças Sim. a Deus, um milagre para o bem. A última coisa, o que Sim. você acha do iPhone? Porque assim, meu pai teve um smartphone antes, tudo certo, com tela touch, etc. Mas quando eu herdei o meu iPhone do pai do Foster, o meu antigo iPhone, meu pai herdou. E mudou a vida dele. O que você acha do iPhone? Eu acho o máximo, eu vejo todas as notícias e todos os jornais do mundo, né? A maior parte, o que me interessa eu leio e tal. E tem uma outra coisa maravilhosa chamada YouTube, na parte de música. Todas as cantoras e cantores que foram ídolos do meu tempo se perderam, porque acabou disco, acabou. Se é que vocês conhecem disco, acabou tape, acabou tudo. Eu não sei mais onde escutar essa gente. De repente eu encontro ela, uma cantora famosa, um cantor famoso, cantando naquela época no YouTube para mim, em especial. Eu passo horas escutando essas músicas. Literalmente, Literalmente, horas. Horas. Aí eu comprei um fonezinho pra ele, ele fica lá no iPhone ou no iPad, escutando. Bom, Vocês imaginem só uma última coisa. A Rita Franklin, uma das maiores cantoras do mundo, que cantava uma música Don't Play That Song For Me, que eu adorava, escutava quando tinha, sei lá, 18 anos, etc. Tal. Depois ela se perdeu, a música se perdeu, e eu recuperei a Rita Franklin cantando no piano, jovenzinha, bonita, linda. Essa música é coisa de emocionar. Muito bacana. e você tem alguma coisa que você sinta muita falta de antigamente que deixou de existir hoje em dia? Filha, é particular, assim, tipo, por exemplo, antigamente eu deixava o chuveiro aberto para esquentar o. Então, essa inocência de gastar água, de não sei o que tal. Hoje em dia é tudo tão supervisionado, tão censurado. Isso é uma crítica a mim, tá? Só pra deixar claro. Não. Porque lá em casa, no Rio, é um chuveiro elétrico, né? Então, no Brasil, é muito normal ter chuveiro elétrico. E, e elétrico, claro, gasta eletricidade. Ou seja, se meu pai for ligar água e tomar um banho de 40 minutos, além de estar gastando muita água, a conta de luz vem absurda em casa. Então, essa é uma crítica direta a mim. Não é. É uma lembrança que eu tinha de chegar em casa e ligar o chuveiro e ficar falando no telefone fixo, preto, aquela coisa horrorosa, e enquanto esquentava o banho tal, com absoluta inocência. Eu não sabia que a água ia acabar, que a água era escassa, não sabia. E o que eu sinto falta é dessa inocência da época, mas é muito mais da minha juventude, não do mundo. Dessa inocência que hoje é tudo muito censurado, a política está em tudo. É uma coisa impressionante, é muito chato. A época da inocência, nossa, era muito mais gostosa. Mas pessoalmente, eu não estou falando pelo mundo. Eu sinto falta de deixar o banheiro ligado. É isso, na verdade. Durante 2 horas. De tudo que você sente falta, é isso, entendi. Então tá, com essa a gente termina o episódio. E muito obrigada a vocês que escutaram a gente de novo. E mais uma vez, até já já. Tchau, tchau.